Se você entende inglês muito pouco, mas gostaria de poder entender muito mais do que consegue agora, de forma tal que consumir qualquer conteúdo totalmente em inglês não seja um problema para você, então continue comigo, porque nesse vídeo eu vou te falar exatamente o que você tem que começar a fazer a partir de hoje se quiser ser capaz de entender o inglês, não pelas coxas, não mais ou menos, mas de verdade. Eu sou o Gabriel, seja bem-vindo ao canal e vamos começar. Pois bem, a primeira coisa que eu quero deixar claro aqui, que você entenda, é que a língua, de um modo geral, todas as línguas acontecem de forma meio que aleatória, eu diria, de forma variada. Não existe uma única forma de você se expressar, não existe uma única forma de você fazer a mesma pergunta, não existe uma única forma de você responder a mesma pergunta, não existe uma única palavra para dizer a mesma coisa. Então você tem aí essa multiforma de se expressar. Quando você vê um nativo, por exemplo, do inglês, falando, se expressando, ele pode utilizar formas variadas para dizer a mesma coisa. Então, se no inglês da vida real a língua em si acontece exatamente desse jeito, de forma aleatória, de forma livre, de forma totalmente natural, você precisa aprender dessa forma também. De forma tal que você precisa se expor à língua da forma que ela acontece na vida real, da forma que ela acontece no dia a dia. É isso que vai fazer você entender o inglês de forma muito mais profunda. Quando você dá atenção à forma como ele exatamente ocorre no dia a dia, na vida real. Então, o que é que você vai precisar para realmente passar a entender o inglês de verdade? Não ficar aí meio que entendendo o inglês, entendendo pelas coxas, entendendo ali mais ou menos. Sair disso aí e passar a entender o inglês de verdade. Olha, o que você vai precisar fazer é isso aqui, ó. Você vai precisar de muito input, muita entrada. Você vai precisar de uma exposição diária no idioma. Isso é óbvio, né? Eu creio que você já sabe disso, mas tem mais além disso aí. Você não só vai precisar dessa exposição, de estar ali consumindo o inglês diariamente, né, trazendo esse input, né, se enchendo ali, essa entrada de inglês na sua mente. Você também vai precisar de repetição, que eu também imagino que você saiba disso, principalmente se você já assistiu vídeos anteriores meus, mas não é só isso. Você vai precisar também de variedade. O que eu quero dizer com isso? Como eu disse, o idioma na vida real ele acontece de forma variada, né? Você se expressa de várias formas, a mesma coisa. Você fala de um assunto, pode falar de um assunto de várias formas, e é o mesmo assunto. Utilizar palavras diferentes, utilizar perguntas diferentes, utilizar respostas diferentes para a mesma coisa. Então é assim que a língua acontece no dia a dia e é assim que você precisa aprender. Agora, como que você aprende isso? Como que você tem esse input de forma variada? Como que você se expõe ao inglês de forma variada? Para que você aprenda isso aí do dia a dia, o inglês da vida real. Olha, o que você vai fazer é o seguinte: você precisa escolher um tema. Escolhe qualquer tema aí do seu interesse ou algo que você realmente precisa aprender. Escolha esse tema. Definiu ele? Esse tema vai ser o contexto. Esse tema vai ser a situação. E aí, depois que você escolheu o tema, você vai utilizar a ferramenta que está disponível aí para todo mundo. Essa ferramenta maravilhosa que é o YouTube. Nele você encontra conteúdos variados, infinitos. E aí, escolhe um tema, você vai separar pelo menos uns 3, 4 ou 5 vídeos diferentes de pessoas falando do mesmo tema. Digamos que você escolheu um tema, só para nosso exemplo aqui, viagem. Beleza, então o tema é viagem. O contexto será viagem, a situação será viagem. E aí você separa 3, 4, 5 vídeos de pessoas falando sobre viagem. O que acontece é que o tema ali, como está definido, os vocabulários que você vai aprender, as frases, as sentenças, as expressões,
tudo ali vai estar relacionado àquele tema. Você vai estar pensando só naquele tema. Esquece todos os outros. A sua mente vai estar focada naquele tema e você vai estar aprendendo termos, vocabulários, sentenças, expressões, tudo dentro daquele tema, e conforme você se expõe a isso, você vai cada vez mais aprofundando o seu entendimento, a sua compreensão do inglês quando está se referindo àquele assunto, que é viagem. Mas o objetivo principal não é esse aqui ainda, embora você vai aprender muito. O objetivo principal é você aprender as formas variadas de se expressar, as formas variadas de expressar uma mesma ideia, as formas variadas de dizer uma mesma coisa, de fazer uma mesma pergunta, de responder a uma mesma pergunta. Você vai aprender a utilizar várias palavras que querem dizer a mesma coisa, que são palavras sinônimas, mas você vai estar aprendendo dentro de um contexto, dentro de uma situação. Essas palavras, esses vocabulários, frases que você vai aprender não estarão soltas, aleatórias ali, soltas, independentes umas das outras, não. Todas elas estarão fazendo parte de um contexto. Todas elas estarão ligadas ao assunto, à situação que você escolheu. No nosso exemplo aqui é viagem. Então você aprende de forma muito mais profunda, porque aquelas palavras ali você vai lembrar do assunto viagem. E aí você vai lembrar muito mais daquela palavra, do significado delas. Você tendo escolhido aquele assunto e escolhido pessoas diferentes, vídeos diferentes de pessoas falando do mesmo assunto, você aprende a comunicação variada, a múltipla forma de você se expressar. Então, o que ocorre aqui é o quê? É que o assunto é o mesmo, a situação é a mesma, viagem. Só que naquele primeiro vídeo, aquela pessoa vai expressar, vai falar sobre esse assunto de uma forma. O segundo vídeo vai falar sobre o mesmo assunto de uma outra forma. O terceiro vídeo, o quarto e assim sucessivamente. E aí, essa primeira pessoa às vezes utilizam algumas palavras que no segundo vídeo você não vai ver. Aí o segundo vídeo vai utilizar algumas palavras que no terceiro vídeo não vai ver. Então você vai ver no mesmo assunto essas pessoas utilizando palavras diferentes que querem dizer a mesma coisa. Sentenças, expressões, frases diferentes que querem dizer a mesma coisa. Fazendo perguntas relacionadas ao tema, que quer dizer a mesma coisa. Só que cada um ali fazendo a mesma pergunta de forma diferente. Cada um ali utilizando palavras diferentes, mas que são sinônimas, querem dizer a mesma coisa. Você aprende essa enorme quantidade de vocabulário, essa exposição forte dentro de um contexto. Não está aleatório. Você tem ali uma situação dando suporte a tudo isso que você está aprendendo. Com isso, você está aprendendo o idioma da forma que ele acontece no dia a dia, de formas diferentes para dizer a mesma coisa. Você vai aprender que existem várias formas de dizer a mesma coisa. Não é um único jeito. Você não faz a mesma pergunta de uma única forma. Você vai ver nativos respondendo a uma questão de formas diferentes. Você tem dois nativos ali, eles vão responder uma mesma pergunta. Cada um pode responder de forma diferente, mas está respondendo a mesma coisa. E você se expondo a essa variedade que o idioma tem, porque é o que acontece no dia a dia, é isso que vai fazer você ter uma compreensão muito mais profunda. E olha que a gente está ali num único tema, que é o nosso exemplo aqui, viagem. E aí você vai dominar os vocabulários, tudo que envolve aquele tema ali, mas essa mesma quantidade de vocabulário, essas expressões, essas estruturas que você aprendeu naquele tema, isso tudo vai servir para os outros temas também. Você vai ver essas estruturas sendo utilizadas em outros temas. E aí você aprende de forma muito mais profunda, porque a língua, ela acontece de forma variada, ela acontece na sua liberdade, livre como ela é. E aí você vai ver as pessoas se expressando não igual robôs, né? Falando da mesma forma, fazendo a mesma pergunta daquele mesmo jeito. Por exemplo, uma pergunta muito
muito famosa aqui para nós, né, em inglês, que é que horas são? E aí, o que nós aprendemos é o quê? A fazer essa pergunta de que forma? What time is it? What time is it? E aí, lógico, você pode ver um nativo fazendo a pergunta dessa forma. Mas essa não é a única forma de você perguntar em inglês que horas são. Você pode se deparar com um nativo fazendo a mesma pergunta da seguinte forma: Do you have the time? Do you have the time? Olha a diferença. What time is it? Que horas são? Do you have the time? Que também quer dizer que horas são. Então são formas diferentes de se expressar, de fazer a mesma pergunta. Você quer ver um outro exemplo? Essa pergunta aqui, pode me dizer o seu nome? O que você geralmente ouviria, né? Can you tell me your name? Can you tell me your name? Pode me dizer o seu nome? Mas essa não é a única forma de fazer essa mesmíssima pergunta. Você pode perguntar da seguinte forma: May I have your name? May I have your name? Quer dizer, May I have your name? Can you tell me your name? São estruturalmente ali diferentes, mas que querem fazer a mesma pergunta. Você pode me dizer o seu nome? E aí você aprende que existe essa multiforma de se expressar, de expressar uma mesma ideia, uma mesma coisa, só que de formas diferentes, utilizando vocabulários diferentes. É isso aí que vai fazer você ter um entendimento do inglês muito mais profundo do que a maioria das pessoas, porque a maioria foca só naquela forma bem robótica de se expressar. Não, aprende a dizer, a fazer uma pergunta só daquela forma, aprende a responder alguma coisa só daquela forma, aprende a se expressar só de uma mesma forma. Só que na vida real, o inglês livre como ele é, o idioma em si, qualquer idioma, você vai encontrar formas variadas, eu diria ali que aleatórias, de dizer a mesma coisa. E você precisa estar preparado para isso. E como que você faz isso? Foque num tema ali e masterize aquele tema. Como? Separa vídeos diferentes de pessoas diferentes falando do mesmo tema. Essas mesmas pessoas vão se expressar de forma variada e você vai aprender essas várias formas de expressar a mesma coisa, o mesmo tema. É isso que vai trazer para você fluência, é isso que vai trazer para você compreensão profunda, porque você vai estar vendo a mesma coisa de forma diferente. Você vai ser capaz de entender a mesma coisa por ângulos diferentes. Então, são essas formas variadas que vão trazer isso para você. Então, é separar um assunto, pessoas diferentes falando sobre o mesmo assunto, você se expor a essas formas variadas de expressar a mesma coisa e outra, aplicar a repetição. O que seria isso? É você ver esses mesmos conteúdos que você separou repetidas vezes, dentro daquele mesmo assunto. Não vá para outro assunto ainda, é esse mesmo assunto. No nosso exemplo aqui, viagem. Continua nesse mesmo assunto, vendo esses vídeos variados, de pessoas diferentes falando do mesmo assunto. Reveja isso várias e várias e várias vezes. Por quê? Porque é a repetição que vai fazer você se apropriar do inglês, você se apropriar daquilo que você está aprendendo. Com essa repetição vem essa profundidade do seu conhecimento, né? Aquilo se torna parte de você. Então você precisa repetir, você precisa de exposição suficiente àquela mesma coisa, para que aquilo se internalize em você, só que de forma variada. É você vendo a mesma coisa em perspectivas diferentes, com vocabulários diferentes, expressando a mesma coisa, com frases, sentenças, termos, expressões diferentes para a mesma coisa. Isso traz para você fluência na sua fala e fluência na sua audição. Você avançar mesmo de verdade no seu listening. Então faz isso e você vai ver o quanto você vai se aprofundar na compreensão do inglês, com essa variedade, essa multiforma de se expressar, porque é exatamente isso que você vai encontrar no inglês da vida real. Com essa variedade, o que estará acontecendo, na verdade, é a vida em si te dando vários exemplos da mesma coisa. Você aprende de forma muito mais profunda uma coisa
tendo vários exemplos daquela mesma coisa. Então essas pessoas diferentes falando do mesmo assunto, entenda isso como cada pessoa, cada vídeo ali te mostrando exemplos diferentes e você sendo exposto a esses exemplos diferentes do mesmo assunto, e aí isso te dando profundidade, porque você vai ser capaz de olhar de forma diferente, em ângulos diferentes, a mesma coisa. Isso é aprender de forma profunda. Então faça isso a partir de hoje e você vai ver que com o passar dos dias, semanas e meses você fazendo isso aí, o seu inglês vai para outro nível. Inevitavelmente, se você seguir essas dicas, você vai ver o quão o seu inglês vai melhorar. E aí depois você parte para outro tema e você vai variando, e com repetição, de forma variada, da forma que eu expliquei até aqui. Pois bem, é isso que eu tinha para te passar nesse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva também aqui no canal se você quiser continuar recebendo conteúdos como esse. E se você quiser acelerar aí o seu inglês, o seu aprendizado, existe uma forma de você aprender inglês 5 vezes mais rápido. Se você quiser saber como isso funciona, vou deixar o link aqui abaixo para você conhecer o método que vai fazer você aprender inglês 5 vezes mais rápido. O link vai estar na descrição e também no primeiro comentário fixado. É isso aí e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!